Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma mensagem muito importante que Deus pediu para entregar para vocês, que é sobre tomar cuidado com as suas palavras, tá? Então, gente, vamos lá ler o capítulo 15 de Mateus, tá? Versículo 1 até o 11. Então vamos lá que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, gente, aqui, né, Jesus ele dá uma bronca, né, nos fariseus e nos escribas, porque eles estavam muito preocupados, né, que os discípulos de Jesus estavam comendo pão, mas não tinham se lavado, né, não tinham se limpado, porque era uma regra, né, entre os escribas e fariseus. E Jesus diz para ele, né, que muitas vezes, né, são povos que honram a Deus com seus lábios, mas nas suas atitudes, as suas atitudes são erradas, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, né? Então Jesus ele dá essa bronca nos fariseus. E muitas vezes, gente, nós temos a atitude de falar coisas que não devem ser ditas, né? Muitas vezes a gente não toma cuidado com as palavras que a gente profere. Muitas vezes, gente, a gente fala coisas que amanhã depois poderão nos prejudicar, e muito, né? Muitas vezes a gente tem a questão de falar mal dos outros pelas costas, porque às vezes a gente tem ali uma rixa com alguém, uma intriga com alguém, né? E aí a gente não gosta muito da pessoa, a gente não vai muito com a cara da pessoa, e aí a gente se reúne com outras pessoas e começa a falar mal desta pessoa, né? Ah, porque fulano é assim, assim, assado, ele faz isso, ele faz aquilo que não tá certo. E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Antes da gente falar mal do outro pelas costas, por que a gente não aprende a prestar atenção nas nossas próprias atitudes? Porque muitas vezes a gente só olha o defeito do outro, mas a gente não consegue olhar o nosso próprio defeito. A gente tem essa dificuldade de olhar para nós mesmos e reparar nos nossos defeitos. A gente só sabe olhar para o outro e reparar no defeito do outro, porque é muito mais fácil do que encarar os seus próprios defeitos, não é verdade? Às vezes também, gente, a gente chega para uma pessoa e fala coisas impróprias. A gente tem aquela mania de falar: ah, mas eu sou verdadeiro, eu não consigo ser falso e tudo que eu tiver que falar eu vou falar. Mas nem tudo nos convém, tá? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isso está na Bíblia, gente. E isso é verdade, tá? A gente tem aquela mania de falar que a gente é verdadeiro, mas ser verdadeiro é muito diferente de ser maldoso, tá? Ser verdadeiro é trabalhar com a justiça, é ser justo, é ser honesto, é ser correto nas suas atitudes e palavras,
tá? Quando a gente vê alguma coisa, algum ato de injustiça e a gente não compactua com aquilo e a gente quer falar algo, a gente tem que falar para podermos ser justos, honestos, né, nas nossas atitudes, tá certo? Então, quando a gente vê algo de injustiça, tudo bem a gente querer intervir nesse caso e falar algo que vai trazer justiça, que vai trazer conserto para aquilo, né? Que vai trazer uma honestidade para o caso. Também tem a questão, gente, de se alguém está tendo algum problema na vida e tem que tomar alguma atitude, tem que fazer alguma escolha e que essa escolha pode vir a prejudicar essa pessoa, a gente tem que agir com a verdade, tá? Trazendo conselhos que vão ajudar aquela pessoa. A gente tem que trazer conselhos para as pessoas construtivos, que irão trazer luz à mente da pessoa e que irá ajudar a pessoa a fazer as escolhas corretas que ela deve fazer, tá? Para evitar prejuízos amanhã depois. Então a gente vem com conselhos construtivos, conselhos que irão ajudar o outro. Mas tem pessoas que elas, ao invés de trazer conselhos construtivos, ela vem com conselhos destrutivos, porque muitas vezes as pessoas não pedem a opinião delas e elas já vão chegando para a pessoa, colocando defeitos nela, apontando coisas que não são legais, né? Apontando defeitos na personalidade da pessoa, apontando defeitos na aparência da pessoa, né? Falando coisas muito desagradáveis, né? Dando opiniões que não foram pedidas, né? E daí a pessoa chega e fala: ah, mas eu sou assim porque eu sou verdadeira. Não, você não é verdadeiro, você é maldoso, tá? Há uma diferença muito grande em ser verdadeiro e ser maldoso, porque ser verdadeiro não necessariamente a gente precisa colocar o outro para baixo e humilhar o outro, tá? Ser verdadeiro é ajudar, tá? É ajudar o outro, é dar conselhos construtivos para o outro, tá? E agir com a justiça e honestidade. Agora, ser maldoso é humilhar, deixar o outro para baixo, trazer ali um desconforto para outra pessoa, tá certo? E isso não é legal. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente fala para as pessoas. Outra coisa também, gente, a gente tem aquela mania de tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que sair aos quatro ventos falando para todo mundo o que está acontecendo na nossa vida. Principalmente quando Deus está prestes a fazer uma bênção, a trazer uma bênção para a vida da gente. Deus já deixou claro o que Ele vai fazer na nossa vida. Antes daquilo acontecer, as pessoas já vão espalhando para as pessoas, né? Tanto indo na casa do outro e falando: ai, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ou se não, a pessoa vai para a própria internet, faz vídeo, grava vídeo falando o que Deus está para fazer na vida dela. Deus ainda nem colocou as coisas em práticas e as pessoas já estão falando para todo mundo o que vai acontecer na vida delas, né? Gente, por favor, se Deus está prestes a fazer uma bênção na vida de vocês, guardem isso entre vocês e Deus. Espere as coisas acontecer primeiro, para depois os outros ficarem sabendo. Porque quando as pessoas ficarem sabendo, já aconteceu aquilo, já aconteceu, já está nas suas mãos, as bênçãos já foi para as suas mãos, então você está vivendo aquilo, né? Porque se a gente está prestes a viver uma grandiosidade, uma promessa de Deus na nossa vida e a gente fica contando para todo mundo, a chance disso atrasar, a chance disso dar errado é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque tem aquela história, gente, de Sansão, né? Sansão, ele tinha as promessas entre ele e Deus, né? As promessas de Deus que Deus colocou na vida dele. E Deus, ele falou
que era secreto entre ele e Deus. O que Sansão fez? Confiou tanto na Dalila, se apaixonou tanto pela Dalila, né? Uma pessoa que não dava para confiar, uma pessoa que já trazia sinais do que ela já estava tramando, e Sansão não conseguia enxergar. Por quê? Porque estava apaixonado e confiava demais nela. Então Sansão foi lá e contou todos os segredos dele entre ele e Deus, né? Contou todos os segredos dele para Dalila, e aí facilitou mais os ataques dos filisteus contra ele, tá? Então é muito complicado isso, gente. Isso é muito perigoso pra gente, ficar contando tudo das coisas da gente pros outros, né? Principalmente as promessas que Deus tem pra nossa vida, a gente ficar contando pros outros, ou vai atrasar, ou pode ser que dê errado, né? E aí não vai ser culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, que a gente não sabe ficar com a boca fechada, né? E também tem a questão, gente, de problemas que acontecem na nossa vida, né? Que a gente não sabe resolver e que a gente tá perdido, a gente tá desesperado e a gente pensa, ai não, eu tenho que falar com alguém, senão eu vou enlouquecer. Não, você não tem que falar com ninguém, até porque os problemas são seus. Não adianta você chegar pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, para quem seja, e você contar dos seus problemas, porque a única coisa que a pessoa vai fazer é ouvir os seus problemas e depois sair falando para todo mundo sobre os seus problemas e ainda falar mal de você, que você está nessa situação porque é culpa sua, né? E a pessoa não vai te ajudar a resolver nada. A única coisa que você vai dar abertura é para que a pessoa faça fofoca sobre a sua vida, né? Então, se você tem problemas, o que você tem que fazer? Você tem que estar dentro do seu quarto, se trancar dentro do seu quarto e conversar com Deus e pedir para Deus uma luz para que você possa resolver os seus problemas da melhor forma possível, porque somente Deus poderá ajudar você a resolver seus problemas. Ninguém desse mundo irá te ajudar. A única coisa que as pessoas vão fazer é falar mal de você pelas costas, né? E falar que você está nessa situação porque é culpa tua, né? Então, gente, vamos aprender a falar sobre os nossos problemas para Deus, porque somente Deus pode nos ajudar, tá? Tem uma outra coisa também, gente, a questão de falarmos sobre as nossas vulnerabilidades para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não sabe guardar nem as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, a nossa insegurança, né? Para nós mesmos, a gente tem que ficar falando para os outros. Gente, não fale sobre a sua vulnerabilidade para as pessoas, porque as pessoas, principalmente pessoas que fingem gostar de você e que na realidade elas te detestam, elas irão usar isso contra você, tá? Qualquer coisa que você fale sobre suas inseguranças, sobre seus medos para tal pessoa, essa pessoa poderá usar isso contra você. Então tome cuidado com isso também. Gente, a gente tem que aprender a ficar calados, tá? Quando for pedida a nossa opinião, que a gente saiba dar a melhor opinião, tá? O melhor conselho, o conselho mais construtivo. E como que a gente pode dar os conselhos construtivos quando alguém pede a nossa opinião? A gente pede sabedoria a Deus, primeiramente a gente pede o conhecimento, o entendimento, a sabedoria de Deus, para depois a gente ir e dar a nossa opinião, dar os nossos conselhos, tá certo? Porque somente a sabedoria de Deus irá colocar as palavras certas na nossa boca para que a gente possa passar para as outras pessoas. Também, gente, a gente tem que aprender a se calar em certas ocasiões. Não vamos falar da nossa vida, não vamos dar conselhos e opiniões que não foram pedidas a nós, não vamos ficar insultando os outros pelas costas ou insultando os outros na face dessas pessoas, tá? Colocando defeitos nessas pessoas. Vamos parar com isso, gente. Vamos aprender a ficar calados em certos momentos, tá? O silêncio, ele é precioso, tá? O silêncio também é uma resposta, o silêncio também é sabedoria. Também tem questões, gente, de relacionamentos, né? Muitas vezes a gente perde relacionamentos que são preciosos para nós. A gente perde pessoas muito boas na nossa vida por conta de palavras malditas, né? Palavras que foram faladas
faladas ali na insensatez, né? Na ignorância. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva de nós porque a gente vai expor a nossa opinião, a gente vai falar coisas que não era para ser faladas e a gente acaba causando ali um mal-estar, intrigas, brigas, confusões, né? Palavras malditas, elas trazem prejuízos para a nossa vida. Então vamos aprender a selecionar melhor as nossas palavras, vamos aprender antes de abrir a boca, sair falando o que não deve, vamos aprender a pedir a sabedoria de Deus, conhecimento e entendimento de Deus, para que a gente tenha o discernimento, né, para usar as palavras certas e na hora certa, né? Então, vamos ter esse cuidado, pessoal. Então, o que Jesus diz é verdade. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Muitas vezes a gente fica tão preocupado, né? Ai, não vou comer tal coisa porque faz mal. Ai, não vou. Ai, porque eu não vou comer com a mão suja porque faz mal. A única coisa que vai entrar aí pela sua boca é as bactérias, né? Ou certos componentes que não são bons para a nossa saúde. Mas o que prejudica mais, gente, não é o que vai entrar pela nossa boca, é o que vai sair, que são as palavras, né? As palavras, gente, as palavras ignorantes, inconsequentes, elas machucam, né? Elas trazem prejuízos. Então vamos tomar cuidado com o que a gente sai falando por aí, né? É muito importante a gente neutralizar tudo que a gente fala, tudo que a gente diz, tá certo? Porque você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa legal, bacana, mas se você falar alguma coisa ruim, isso já vai dizer muito sobre você, isso já vai manchar a sua imagem. Então vamos tomar cuidado com o que a gente anda falando por aí, tá bom? E também tomar cuidado de ficar se abrindo muito com as pessoas, falando coisas secretas nossas, coisas que são privadas nossas para os outros, né? Espalhando para os outros por aí, tá certo? Então vamos tomar cuidado, gente. A nossa vida, os nossos planos, né? As promessas que Deus tem para a nossa vida, isso fica entre a gente e Deus, tá? E vamos tomar cuidado também com as palavras que a gente usa para falar com as pessoas. Vamos neutralizar muitas palavras que a gente usa para falar com as pessoas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que vocês usem esse conselho que Deus está dando para vocês, tá bom? Que Deus pediu para eu passar para vocês, que vocês sigam esse conselho, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.